tua palavra. Sente dando glória a Deus. Aleluia. Queridos, aqui está uma história de um homem que muito é pregado, um texto que muito é pregado nos nossos cultos. O início do capítulo 6 do livro de Juízes está mais uma vez tratando uma queda de um povo que se corrompeu, de um povo que se corrompeu na terra em que Deus já havia prometido aos seus pais. O povo estava aqui totalmente desviado da vontade do Senhor. O povo estava totalmente fora do padrão que Deus ele tinha direcionado o seu povo. Então parecia que o povo tinha virado as costas para Deus, tinha virado as costas para as ordens de Deus, e agora mais uma vez está em desobediência. Depois da morte de Josué, a Bíblia nos conta que depois da morte de Josué e de toda a liderança de Israel, o povo ele já não sabia mais quem era Deus, porque a geração passada não tinha orientado acerca de Deus para a sua próxima geração. Então, na terra em que eles estavam, chamada Canaã, na terra da promessa, na terra que Deus ele tinha delegado para Israel, para o povo dele, estava acontecendo grandes coisas e coisas terríveis, coisas ruins. O que é que estava acontecendo? O povo começaram a se misturar com ídolos, com postes ídolos. E nesse cenário do capítulo 6, mais uma vez o povo estava fora do padrão, estava fora do relacionamento com Deus, em adoração a Baal e Astarote. Então o povo, a Bíblia diz que por 7 anos eles começaram a sofrer, por 7 anos eles começaram a passar uma vida de dificuldades, porque os midianitas, a Bíblia diz que os midianitas estavam invadindo e conquistando, roubando aquilo que eles plantavam, os animais que eles criavam. Então o povo estava passando por uma escassez, porque não era só os midianitas, vários outros povos se juntavam, e então eles desejavam, eles começaram imagino eu que eles começaram a lutar contra essa realidade. Como o povo, ele não era um povo ainda, um povo que estava pronto para uma guerra contra os seus inimigos. A Bíblia diz no próprio capítulo 6 que eles cavaram buracos, fizeram lugares de esconderijos, para que se escondessem na hora da invasão, na hora que fossem roubar os seus. Mas o motivo de eles estarem vivendo esta realidade era nada mais, nada menos por estar em uma vida de desobediência. O motivo de Israel estar vivendo na terra da promessa, o motivo de Israel estar vivendo na terra em que Deus ele separou para o povo, na terra em que Deus disse que eles iriam conquistar. O motivo de que eles estavam vivendo uma vida literalmente de maldição, porque aqueles homens que vinham saltear era comparado assim no capítulo 6 como salteadores, como gafanhotos, uma multidão de gafanhotos. Então a Bíblia nos esclarece que por causa da sua desobediência, eles não tinham paz, eles não tinham segurança. Aquilo que eles plantavam, eles não colhiam, porque alguém vinha e roubava. Aquilo que eles criavam, eles não conseguiam manter, eles não conseguiam ter uma vida de paz, porque a vida com Deus, no relacionamento com Deus, havia se rompido. Houve uma adoração corrompida naquele povo, em que o seu coração se voltou não mais para Deus, mas para Baal, para
para Astarote. Então, quem eram esses dois deuses? Para eles eram deuses grandes e poderosos, deuses que dariam força a eles, porque Astarote também era um deus de guerra. Baal também era o deus do sol, também considerado o deus da fertilidade. Então era um casal de deuses que eles adoravam, e para eles iriam protegê-los, para eles iriam guardá-los. Olha para cá. Então, por causa disso, por causa da sua idolatria, tudo começou a dar ruim na terra da promessa. E aqui, saindo dessa introdução, eu começo a meditar em uma frase. Eu estava meditando nessa frase quando eu comecei a ler sobre esse assunto, e eu imaginei um tema exatamente esse: até mesmo na terra ou dentro da promessa, se estivermos em desobediência, vivemos uma vida de maldição. Isso aqui é forte, querido, porque muitas das vezes temos grandes promessas de Deus sobre as nossas vidas, mas uma vez que eu não estou ligado à sua palavra, uma vez que eu não estou em obediência com Deus, a minha vida, ela começa a perder o sentido. Porque o que me dá sentido é a presença de Deus. O que me dá sentido de viver é estar diante da sua palavra. Quando eu leio no livro de Salmos, de número 119, no versículo 5, a palavra de Deus diz que a palavra dele é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Observa aqui, o versículo termina que a palavra é luz para o nosso caminho. Olha para cá, caminho também se trata de propósito, caminho se trata de direção, caminho também se trata de aonde eu vou chegar. Senão, por que falar que todo caminho ele nos leva a algum lugar? Então caminho se trata de propósito. Então, uma vez que eu estou uma vez que eu estou em desobediência com a palavra de Deus, uma vez que eu estou fora da vontade de Deus, uma vez que eu estou vivendo uma vida contrária àquilo que Deus ele me determinou, eu estou vivendo em uma vida fora do rumo que Deus me direcionou. Olha para cá. Todas as vezes que estamos longe do rumo do Senhor, estamos abertos a qualquer outra coisa, a destruição. Tudo aquilo que plantamos, tudo aquilo que criamos, tudo aquilo que geramos, não conseguimos desfrutar, não conseguimos ver resultados, porque longe do propósito, longe da vontade de Deus, estamos vulneráveis, estamos sozinhos, caminhando em uma vida de escuridão. O problema de Israel, o problema do povo é que na terra da promessa em que Deus ele tinha determinado para eles, era que no lugar em que Deus ele presenteou, no lugar em que Deus deu, no lugar em que Deus ele prometeu e cumpriu, estão fora do rumo e fora da presença de Deus. Você quer resultado na sua vida? Você quer frutificar? Você quer conquistar? Você quer viver a plena promessa de Deus? Esteja em obediência à sua palavra. Esteja em obediência na direção que Ele um dia pregou para você, aquilo que Ele gerou dentro de você. Não adianta ter promessa, não adianta só pregar, ter promessa de pregador. Tem que ter uma vida de testemunho, tem que ter uma vida de consagração, tem que ter uma vida direcionada pelo Espírito Santo. Eu vou falar. Não adianta querer um bom casamento se não temos uma vida com aquele que gerou, aquele que projetou o casamento. A proposta de Deus para as nossas vidas é: enquanto você estiver na minha presença, enquanto você estiver em retidão a mim, enquanto você estiver em direção no meu propósito, eu vou cuidar de tudo na sua trajetória. A proposta de Deus é: todas as vezes que mesmo fora da promessa, ainda não realizou a promessa, mesmo dentro da promessa, eu continuo te sustentando quando você está em mim.
problema de Israel é que não bastava eles entenderem que estavam no lugar que a promessa havia para eles, mas para que a promessa continue no ápice, para que aquilo que eles conquistou no Senhor continue dando certo, continue frutificando, precisava-se todos os dias continuar mantendo o altar do Senhor no lugar em que ele tem que estar. Esse é o segredo do nosso ministério. Esse é o segredo da nossa vida cristã. Esse é o segredo da nossa caminhada. Quer viver promessa? Quer viver debaixo daquilo que um dia Deus ele prometeu para você? Não se aparta daquilo que ele promete, daquilo que ele orienta você a viver. Talvez algumas coisas ainda estão acontecendo dentro de você. Talvez algumas coisas estejam acontecendo na sua vida. Não é por nada não. É porque ainda o seu coração não se voltou para Ele como deveria estar. E aqui vai uma pergunta para você: como está o teu coração? Como que está a tua vida? Como está seu relacionamento com Deus? Como está você com Deus? Essa é uma pergunta que não é fácil de ser respondida para alguns. Porque quando ouve essa pergunta, fazendo uma autoanálise, vê que está faltando alguma coisa. Quando escuta essa pergunta, quando faz uma autoanálise, vê que você não ora mais como orava antes. Você consegue enxergar que você não consagrava mais como consagrava antes. Você já não sente mais a presença de Deus como antigamente você sentia. Porque você deixou entrar algumas coisas dentro do seu coração que não era para entrar. Porque você deixou se influenciar por conversas que não era para se deixar ser influenciado. Talvez ainda você não conseguiu viver a verdadeira felicidade. É porque ainda os seus ouvidos estão inclinados para tudo aquilo que afasta você do Senhor. O que é que você tem desejado diante de Deus? O seu clamor: eu quero viver as tuas promessas. Mas como você tem feito? O que você tem feito para mudar toda essa realidade que está dentro de você? Eu estava conversando com uma pessoa e acabei orientando ela, porque ela está enfrentando uma grande guerra dentro dela. E eu percebi que ela se deixou levar pelos problemas pequenos. E ela foi juntando dentro dela. E foi juntando, e foi juntando. Acabando que hoje ela já não consegue mais sentir a presença de Deus como sentia antes. Porque o coração dela deveria estar deleitado, descansado em Deus. Ela se deixou ser levado pelos problemas e as suas situações. A pergunta é: como está você diante de Deus? Como você está levando a tua trajetória? O que você deixou para trás? Se você ainda não realizou a tua promessa, o que está acontecendo? Que você não está no caminho do teu propósito. Eu sei que o pastor ia falar de propósito hoje, mas então Israel estava passando por um declínio espiritual terrível, mas sempre com misericórdia. Deus levanta alguém para poder mudar todo o cenário. Porque alguém clamou, porque alguém gritou,
Porque alguém disse: Deus, eu preciso do Senhor. Porque alguém disse: Deus, essa realidade, mesmo que a minha nação, mesmo que o meu povo esteja adorando outros deuses, eu reconheço que eles ainda não fizeram nada por nós. Só o Senhor, um Deus que tirou a gente do Egito, pode nos trazer de volta. A Bíblia diz que eles clamavam, não sei como eles clamavam, mas quem clamou conhecia o Deus que tirou eles de uma terra para a terra, porque Deus prometeu. Então o anjo do Senhor se encontra com o homem que mais uma vez Deus iria levantar para tirar eles daquela realidade. E o nome desse homem é Gideão. Quando o homem Gideão está ali malhando trigo no lagar de noite, no horário que não era propício e nem no lugar que fazia nada daquilo que ele estava fazendo, então o anjo olha para eles: homem valoroso, és tu que vai sair daqui hoje como o libertador, o restaurador de um novo tempo sobre o meu povo. Gideão não sabia como responder e diz: rapaz, como pode, versículo 15, como pode ele dá duas características da realidade dele e que não poderia ser o libertador do seu povo. A primeira característica é: olha, Senhor, a minha família aqui na terra já é a mais pobre da minha aldeia. A minha realidade é a mais pobre. Ou seja, não temos respaldo e nem condição diante da sociedade que estou. Olha para cá. O texto do capítulo 6 de Juízes diz que a realidade daquele povo era uma realidade de pobre. Eles passavam fome, já havia escassez, já havia miséria, já havia fome. Mas Gideão diz: ó, a minha casa é a pior casa da minha aldeia, que já passa fome, que já passa dificuldades. A segunda característica é: e pior ainda, Senhor, eu sou o menor da casa em que eu estou. A primeira característica é: eu não tenho condições, porque nem minha família tem dinheiro suficiente para tomar posse e liderança do povo. Não tem respaldo na sociedade. E pior ainda, eu sou o menorzinho da casa em que eu estou. Quem deveria tomar essas características primeiro tinha que ser alguém de nome. Quem deveria ser aquele que o Senhor está me propondo ser, primeiro teria que ser alguém de nome, que tem condições. E segundo, teria que ser o mais velho. Aqui eu vim pregar para você. O decreto do Senhor para você é: existe uma promessa, eu estou te levantando para cumprir essa promessa, para dominar a terra que você está. Eu estou te levantando para erguer as tendas, eu estou te levantando para conquistar, para ser. Meu Deus, Deus está te levantando como pregador, não se preocupa. Deus está te levantando como ministro de louvor, não se preocupa. A promessa ainda está de pé. A mensagem para Gideão naquele momento deveria ser: olha, Gideão, eu sou o Senhor. Eu pego o menorzinho da casa e torno ele rei. Eu pego o menorzinho da família, não tem condições para financiar a chamada, o ministério. Eu sou o Senhor que faço suscitar do nada alguma coisa. Esse texto me traz uma característica muito semelhante. Na verdade, é uma tipologia da graça. Meu Deus, parece que Deus ele gosta de levantar sempre os menorzinhos da casa.
Parece que Deus ele gosta de levantar sempre os últimos da família. Quem lembra de Davi? Quem lembra de José? Quem não lembra? Meu Deus. A graça é aquilo que Deus ele faz por nós mesmos não merecendo. Então, Mateus, eu não quero mais estar na igreja, eu não quero estar mais no culto. A minha vida está uma miséria, está tudo indo a ruim. Olha para cá, se você tem promessa, continua firme. Se você tem promessa, continua na presença. Se você tem promessa, não se desvia nem para a esquerda, nem para a direita, porque aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Você não merece, mas aquilo que ele determinou para você ser é sinal que existe um propósito maior do que você imagina aqui. Você não é a definição do seu momento. Esse momento não limita a promessa de Deus sobre a tua trajetória. Você não precisa ter financiadores, você não precisa ter peixada, você só precisa ter intimidade e relacionamento com Deus. É isso mesmo. Ele levanta quem não tinha probabilidade nenhuma de se levantar. Ele faz quem não tinha probabilidade nenhuma de viver a promessa. Ele faz, meu Deus, aquilo que Deus ele te levantou para ser, você vai ser. Aquilo que Deus te separou para ser, você vai ser. Não importa as palavras contrárias para você, não importa a tua condição financeira, não importa o teu QI, não importa a tua noção. O que importa é que você tem relacionamento com a palavra. É através de você que Deus vai levantar para ganhar a tua casa. Recebe essa palavra, pelo amor de Deus. É você que Deus vai levantar para restaurar a intimidade de pessoas que um dia perderam relacionamento com Deus. É você. A pergunta é: você está pronto? Você está pronto? Você está pronto? Mateus, eu não tenho capacidade, não é sobre isso que eu estou falando. Mateus, eu não tenho estudo, não é sobre isso que eu estou falando. Estar pronto é estar com o coração disposto a viver a promessa. Estar pronto é você estar com o coração disposto a viver aquilo que o Senhor um dia escreveu sobre você. Quer viver um novo tempo na tua história? Esteja pronto. Por que você fala isso, Mateus? Porque enquanto Saul bagunçava o reinado, Deus já tinha decretado a falência do reinado de Saul. E diz: eu estou vendo um jovem pronto. Mas ele tinha capacidade de ser rei? Não. Mas eu vejo que ele está pronto. Mas ele tinha capacidade de chegar? Não. Mas eu vejo que ele está pronto. Mas por que, Senhor? Porque eu estou encontrando alguém que está com o coração segundo o meu coração. Mas por que, Senhor? Porque eu estou encontrando alguém que quando eu falar ele estremece a sua carne com temor a mim. Mas, Senhor, ele não está pronto, não importa. O coração dele está pronto para ouvir a minha voz. E quando eu falo, ele obedece. E quando eu falo, ele se levanta. Mesmo ele se achando incapaz, ele está dizendo: e se o Senhor for comigo, eu irei. Deus está encontrando corações dispostos para entrar e fazer morada, e fazer ele viver o extraordinário na sua presença. Então Deus, ele, no diálogo com Gideão, diz: ó Gideão, eu te levantei na terra, na realidade, na situação que é improvável.
Porque eu preciso mostrar para alguns, que a glória que eu tenho não é para homem. A glória que eu tenho não é para ídolos. A glória que eu tenho não divido com ninguém. Eu preciso entender, o povo precisa entender que o Deus a quem eles um dia serviram, o Deus a quem um dia eles prestaram culto, fizeram altar, não divide a glória dele para ninguém. Eles precisam entender que eu sou um Deus ciumento, um Deus que não divido mesa, um Deus que não divido cálice, um Deus que não divido nada. A glória é minha. E olha, eu não sou um Deus que os abandona na terra, eu não sou um Deus que os larga na terra desapercebido, como Baal largou, como Astarote largou, como esses deuses que eles servem. Eu não sou esse Deus. Enquanto o meu povo estiver se dobrando perante mim, me adorando, eu serei com ele, eu protegerei ele, eu guardarei ele. Terra nenhuma, povo nenhum dominará, ninguém roubará você, porque enquanto a sua adoração estiver ligada nos céus, o Senhor está liberando proteção sobre a tua casa, a tua família, meu Deus. Existe proteção de Deus sobre a tua vida todas as vezes que a tua adoração está inclinada aos céus. Mas antes de você conquistar, eu preciso que você faça uma coisa. E qual é? Versículo 25. Vai lá. Naquele lugar onde construíram altar para Baal. Vai lá. Aonde construíram um poste para Astarote. Vai lá. No lugar da adoração dos ídolos. Derruba tudo. Acaba com tudo. Porque chegou o momento de eu reinar sobre o meu povo. E pega essas árvores, esse poste que você vai cortar essa árvore, e você bota para queimar o boi, o segundo boi de 7 anos. Bota para queimar e oferece uma adoração a mim. Mostra que eu estou levantando alguém. Eu estou me inclinando novamente para o meu povo, para te dizer e para dizer para eles que eu não me esqueci da promessa que eu fiz aos seus pais. Deus não se esqueceu daquilo que Ele prometeu para você, para tua casa. Deus não se esqueceu da tua promessa. Mas olha para cá, hoje Deus está levantando você para quebrar tudo aquilo que atrapalha a adoração no meio da tua história, no meio da tua casa, no meio da tua vida. Aquilo que impede você de se entregar a Deus, hoje Deus, Ele está dizendo para você: quebra, destrói, arranca, tira de você esse desejo pecaminoso, tira de você esse prazer exagerado de estar dentro do WhatsApp 24 horas. Para um pouco e se relaciona novamente comigo. Hoje Deus nos faz um convite: quer glória, quer presença, quer restauração, quer viver promessa, constrói um altar para Ele e adora. E adora, e adora. Ei, só quem tem promessa entende essa mensagem. Olha para cá. Enquanto a tua promessa estiver de pé, enquanto a promessa que Deus estiver de pé, com certeza estará de pé. Deus, Ele vai fazer você caminhar por caminhos que viverá a plena presença da glória dEle, debaixo da promessa que Ele te deu. Meu Deus. Quais são os altares que você precisa derrubar hoje? O que
que tem atrapalhado você hoje de continuar firme na promessa de Deus? O que é que tem impedido você hoje? Hoje a mensagem para você é tempo de destruir aquilo que está atrapalhando a minha adoração, a sua adoração. A mensagem para você é: ninguém vai te roubar mais, ninguém vai mais te tirar do foco, mas antes quebra, tira, destrói. Sai dessas amizades que te afastam da presença. Rompe com esse relacionamento que tira você do foco. Esses são os altares que você tem escondido, que você tem criado, que você tem levantado nos ocultos da sua vida. Você sabe o que Deus ele um dia decretou sobre a tua história? Deus, você sabe. Você conhece. Mas qual é o altar que você tem levantado no oculto? Que você, quando chega aqui, não consegue prestar o culto verdadeiro, racional e completo ao Senhor. Fica de pé comigo, por favor, querido. Deus está levantando alguns gideões na nossa igreja. Deus está levantando alguns gideões na nossa igreja. Quando chegar em casa hoje, não vai mais aceitar a realidade que viveu. Não vai aceitar mais o nível de espiritualidade que está vivendo. E tudo que a partir de hoje vai desejar é a presença de Deus. Novamente, porque só ela é combustível para restaurar, para trazer de volta o que um dia o diabo roubou de nós. Feche os seus olhos. O que é que tem roubado você? O que é que tem tirado você do foco? Será que você pode conversar com Deus? Será que você pode conversar com Deus? O problema de Israel era que estava no lugar da promessa, mas não estava em uma vida de obediência com Deus que liberou, que realizou a sua promessa. Não adianta conquistar aquilo que Deus disse que você ia conquistar. Não adianta só viver aquilo que Deus ele disse que um dia você ia viver. Mas hoje o convite para você é: volta a uma vida de relacionamento comigo. Volta a uma vida de entrega comigo. Volta. Hoje é noite de destruir alguns altares que você levantou. Hoje é noite de excluir alguns números que você tem no seu celular. Hoje é noite de se voltar, porque a promessa ainda está de pé. Hoje é noite de voltar a sonhar aquilo que Deus ele projetou você.
Há quanto tempo você não tem desejado? Há quanto tempo você não tem anseiado pela presença de Deus?